né? E como professor que eu sou, né? Como diretor de escolas que eu fui, certo? Eu dediquei minha vida à educação. Então a gente fala, Ailton, não foi alguém disse, falou, ouvi dizer, não, a gente fala com propriedade, certo? Então o nosso grande foco tem sido, né, todos sabem, exatamente a educação. Educação que é um dos pilares mais importantes dentro do contexto social. A educação, ela funcionando, Ailton, ela liberta o nosso povo da submissão. Exato. Certo? Desse processo de escravidão instalado ao longo dos séculos e vem se aperfeiçoando para chegar hoje, século 21, com o chamado salário mínimo, certo? Quando a gente vê o andar de cima, que não tem esse mínimo, é o máximo. Então a sociedade ela se estruturou de forma egoísta, individualista. E parece-me que essas pessoas que chegaram ao poder com essa ganância, com esse olho grande, parece-me que eles não tiveram professores aí. Porque em período eleitoral todo mundo, todo candidato, saúde e educação em primeiro lugar. Promover, valorizar, uma série de fatores que na prática quase nada se faz, na realidade, Ailton. Isso tem causado uma tristeza muito grande. É verdade. Na educação, né, dentro desses profissionais. A gente fala um pouco mais específico sobre os professores, mas não se faz educação só com professores. E a gente assiste nas escolas não só a falta de professores, como os demais técnicos educacionais. É verdade. Tem a merendeira, Ailton. Tem o cuidador, principalmente Ailton. Acho que esse personagem tão importante, né? Ele está faltando. Aí a gente se refere tanto para a educação estadual como municipal. Não justifica, Ailton, a iniciar o ano letivo com falta de servidores de modo geral, professores, educadores, e assim por diante, certo? Não justifica, porque há todo um planejamento. Então, ou esse planejamento ele é tendencioso para acontecer essa situação que a gente está assistindo hoje aqui no estado e no município de Porto Velho. A gente especifica município porque é aqui que nós habitamos, né? Porto Velho. Então, com propriedade a gente pode falar porque visitamos escolas, certo? Então, quando a professora, né, não tem aquele o cuidador, ela não consegue fazer o trabalho dela corretamente. Então todo o conjunto é prejudicado, certo? E a gente vem exatamente, né, com essas falas, né, todos os sábados, no sentido de que o nosso público, as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, possam fazer essa reflexão aí e compreender que é impossível, inadmissível assistir esses maus tratos que a educação vem sofrendo. Com isso, o que tem acontecido? O desestímulo dos profissionais. Quem quer vir para a educação desse jeito, Ailton? Né? A gente tem repetido e nós vamos repetir porque o problema não foi resolvido, certo? A gente não vai só falar uma vez e mudar de assunto, não. A nossa intenção é que mais pessoas fiquem sabendo, certo? No município de Porto Velho, né, vamos colocar aqui algumas situações gravíssimas, certo? Uma educação que tem um ponto eletrônico, que não cabe na rotina do professor. O professor sempre cumpriu o seu horário, sempre assinou o seu ponto. Nós somos diretores de escolas aí. Portanto, fui diretor de escola municipal como estadual. Exato. Certo? Se tem algum mau profissional, chama, conversa, faz o relatório e explica a situação. Está entendendo? Agora, colocar um ponto como uma forma de perseguir alguns maus profissionais, você colocou todo mundo no mesmo nível, ou seja, você generalizou. Porque em todas as profissões tem os bons e tem os maus. Eu não posso tratar todo mundo dessa forma que a prefeitura resolveu entender. Porque eles dizem que é uma exigência do Tribunal de Contas. Falta com a verdade. Nós estivemos, o Simprof, Sindicato de Professores e Professoras do Estado de Rondônia, e nos municípios,
Nós estivemos e não existe essa exigência. Foi uma sugestão, certo? Na época era só para a saúde do município, certo? Que alguns médicos, alguns profissionais não estariam fazendo seu plantão, foi feita uma denúncia, né? E para que esses profissionais efetivamente estivessem, né? Na época foi sugerido um ponto eletrônico para a saúde, não para a educação. E na hora ali de fechar o TAC, o acordo, etc., colocar a educação no meio, né? Como uma forma de perseguir alguns professores, talvez, que às vezes eles vão para as redes sociais e falam até um pouco mais do que deveriam, né? A gente até tem essa compreensão. Então não justifica um ponto eletrônico, né, para o professor do município de Porto Velho. Outra situação que nós temos falado aqui todos os sábados, o piso nacional do magistério. É uma lei de 2008, certo? Uma lei federal. E ainda hoje, alguns prefeitos entram na justiça para dizer que é inconstitucional. Aqui em Porto Velho nós temos um prefeito que é o presidente da ARO. Ele entrou na justiça, né, para não pagar o piso, alegando que o piso traz prejuízo ao município, aos municípios e assim por diante. Quer dizer, isso é de uma tragédia sem precedente. Dizer que a educação causa prejuízo ao município, e a gente volta para um ditado bem antigo aí. Eduque a criança para não punir o adulto. Isso é antiguíssimo. Certo? E até hoje a gente tem essa dificuldade, essa compreensão, ou a falta de um cumprimento de uma lei que traria um pouco de valorização para os profissionais da educação, né? Nesse caso, como a lei específica, para o professor. Terceiro ponto, no município de Porto Velho, né? Quando você se aproxima a aposentadoria, você tem que ir nas escolas pedir uma declaração, como trabalhou. Me diga, me fale, me mostre qual é o profissional que ao entrar com pedido para encher o requerimento de aposentadoria, ele precisa ir nos locais onde ele trabalhou para provar que ele trabalhou. É esses absurdos que nós estamos assistindo. E para piorar o que está ruim, ao invés de promover todo um levantamento, né, da necessidade das escolas, que eu fui diretor, a gente sabe disso. Né? Até dezembro você tem que estar com esse quadro pronto para mandar para a secretaria, certo? Há necessidade. E agora que eles estão se mobilizando para contratar, tudo emergencial, certo? É um processo também de desvalorização do profissional.